Boa noite, minhas amigas, amigos queridos. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Espírita, Espiritualidade e Vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Esse primeiro livro que inaugura a série André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, uma boa noite para todos. Eu vou ver aqui quem entrou primeiro. A Lúcia Monteiro. Foi a primeira a entrar aqui. Entrou cedo, está aguardando aqui, né? Depois o Sérgio Dantas, Júlio Raiza, Iliciane Nunes. E coisa... Pessoal mandando abraço, agradecendo aqui, né? Francisca Cesarini, Haroldo, tem acompanhado suas lives, tem aprendido muito. Estou adorando o estudo de Isaías também, que é o que a gente faz lá no espiritismo.tv, né? Exatamente, está muito gostoso mesmo, né? Então, estou vendo aqui do Nordeste inteiro, Fortaleza, Ceará, Santa Catarina. Boa noite para todos. A gente está começando a nossa live. Essa é a live do canal Espírita, Espiritualidade e Vida. Essa live ela acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, quem está chegando pela primeira vez, anota aí a data, guarda essa data. É toda quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. E falar horário de Brasília, porque tem muita gente aqui do exterior, está nos acompanhando de outros países. E aí é importante a gente dar aí o horário de Brasília para todo mundo fazer o cálculo do fuso horário, né? Que coisa maravilhosa. Então, uma noite abençoada, muita paz no seu coração, no seu lar, na sua família. Nós estamos estudando nesse momento, o capítulo 13 do livro Nosso Lar. Um capítulo belíssimo, nós vamos aprender juntos aqui muita coisa com esse capítulo 13. Eu vou fazer um resumo ligeiro e vamos retomar aqui o texto. Nesse capítulo, André Luiz começa a ter um desejo muito profundo lá do fundo da alma, de fazer algo, de ser útil, de voltar à atividade. Ele já havia se recuperado, já estava começando a se sentir melhor, espiritualmente melhor, e ele então começa a sentir falta da rotina do trabalho, da movimentação, do contato, como qualquer espírito. Como qualquer um de nós. Você ser útil, fazer alguma coisa útil, isso dá uma paz, traz uma alegria para a alma, e ele estava nesse estado. Então, o enfermeiro Lísias sugere a André Luiz que ele marque uma audiência com o ministro Clarencio. E o Lísias diz a ele que o Clarencio acompanha. E, de fato, nós vamos perceber isso aqui. O Clarencio, ele é um tutor. A pedido da mãe de André Luiz, o Clarencio acompanha todos os passos de André Luiz desde que ele chegou no mundo espiritual, desde a sua desencarnação. Clarencio tem acompanhado e Clarencio, então, o recebe, ele acorda cedo, chega lá no gabinete do ministro Clarencio, lembrando que Clarencio é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. Nosso lar tem 6 ministérios. Nós já estudamos isso aqui. E cada ministério com 12 ministros, porque são muitas atividades, muitas responsabilidades, muitas atividades, não é? Então, necessita aí de um corpo coletivo. Isso também é uma lição para a gente, porque cada ministério é dirigido por um conjunto de espíritos, 12. Isso significa que eles trocam ideias,
eles trocam experiências, eles conversam entre si, não há decisões puramente individuais, não é? Há uma ponderação, as decisões são tomadas no consenso. Então, só essa organização social, essa organização da colônia Nosso Lar, já é uma aula, já é uma lição para todos nós. E quando ele chega lá, cedo, ele acorda cedo, chega ao gabinete do ministro Clarencio, Clarencio já estava atendendo. E aí ele se impressiona com o método, a metodologia que o Clarencio adota para atender, para receber, para ouvir as demandas, para atender aos espíritos que o procuram. Clarencio atende não individualmente, ele atende 2 pessoas por vez. E é lindo isso aqui. Nós vamos ver que sabedoria do ministro Clarencio. Então, quando André Luiz chega a hora dele, o horário, tudo marcado, tudo com disciplina, com horário, com compromisso, não é? Como diz Emmanuel, desorganização, desordem, só para espíritos imperfeitos. Espíritos que estão no estado de perturbação. Os espíritos superiores são extremamente disciplinados. Disciplinados, atuantes, produtivos, atuam no bem com uma intensidade, mas também com muita disciplina, com muita serenidade, com muito autocontrole. Não é isso? Então, ó, o Rafael e a Juliana de Frankfurt tá dando boa noite para a gente. Frankfurt, na Alemanha. Boa noite, Rafael, Juliana. Que alegria tê-los aqui na nossa live, no canal Espírita, Espiritualidade e Vida, estudando aqui o livro Nosso Lar. Um abraço a todos os companheiros aí do Movimento Espírita da Alemanha. Meu abraço carinhoso, especialmente a você, Rafael, e a Juliana. Gratidão pela presença aqui. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Tem gente aqui do Brasil inteiro, não é? Mirassol, São Paulo, Rio de Janeiro. A Kate, temos aqui também a Kate do Canadá. Olha que legal, gente. A Kate do Canadá também está mandando um abraço para a gente. Um abraço, Kate. Um beijo a todos aí. Flórida, também, Estados Unidos. Não é? O Eduardo Amaral, da Flórida, está mandando um abraço para todos nós. Então, nós estamos conectados todos aqui. Não é? Então, retomando, André Luiz chega lá, ele, na hora que chega o momento dele, entra ele e uma senhora, uma senhorinha. E ela é a primeira a ser atendida. Né? Então, essa senhora faz um pedido a Clarencio. Qual é o pedido? Ela pede a Clarencio. Ela gostaria de ser o espírito protetor dos seus filhos encarnados. Olha que pedido! Eu acho que ela, no seu amor, no seu afeto, nesse amor de toda mãe pelos filhos, talvez ela não tenha ponderado o tamanho do pedido que ela está fazendo. Não é? Então, nesse arrobo de mãe, nesse afeto de mãe, ela talvez não tenha ponderado na grandiosidade da tarefa que ela está pedindo. Ser o espírito protetor de um encarnado é uma tarefa das mais desafiadoras. É uma tarefa que exige muita qualificação espiritual, né? Um grau de autodomínio, um nível de disciplina, de amor ao semelhante, um nível de conhecimento, de sabedoria, um nível de experiência de vida. Não é uma atividade fácil, porque um encarnado,
ele passa por situações desafiadoras. Encarnar é como levar o seu barquinho para o mar alto da vida. Para o mar alto. Quando nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos a uma série de imprevistos. Por quê? Porque aqui todas as pessoas estão exercendo o seu livre-arbítrio. Então, algumas pessoas podem abandonar seus compromissos espirituais. Outras pessoas podem falhar, podem cair espiritualmente, podem ter uma queda moral desastrosa. Então, aqui no plano físico, é o plano da prova e da expiação, da experimentação, da experiência. Então, é possível que o encarnado venha com um planejamento e, no curso da sua encarnação, ele coloque todo o seu planejamento a perder. Né? Ele pode pegar sua programação espiritual, jogar na lata do lixo, não é? E sair da vida física totalmente comprometido numa situação muito, muito, muito mais grave do que quando ele chegou na vida física. Não é? Então, olha que interessante. O pessoal está perguntando aí sobre a live. Gente, todas as lives do nosso lar estão no canal Haroldo Dutra Dias Espiritualidade e Vida, que é o meu canal do YouTube, o canal Espírita. Aqui no canal nós temos mais de 700 horas de vídeo, inclusive todas as lives do nosso lar. Então, só você procurar aí, entra no canal Espiritualidade e Vida, digita Nosso Lar, tem todas as lives, você pode assistir. Aliás, você pode ficar 2 anos assistindo vídeo aí, que o que tem é vídeo nesse canal, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, ela faz esse pedido, então, talvez ela não tenha se dado conta, né? Ela não tenha se dado conta do tamanho do pedido que ela está fazendo, da grandiosidade da tarefa que ela está pedindo, não é? Então, o Hermes Caetano está falando assim, desvio encarnatório seria, com certeza, Hermes, desvio. Então, por exemplo, vou dar... Olha que lindo, gente, a Kate Whithead está dizendo assim, meu filho faleceu, você está me ajudando muito. Meu filho faleceu desesperado e cego. Oramos por ele. Oh, Kate, meus sentimentos, nossas vibrações para você, vibrações de paz, de amor. Tenho certeza que o seu filho está acolhido pelos amigos espirituais, porque ninguém está desamparado, ninguém está fora do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E não preocupe não, porque muitos de nós, no momento da desencarnação, a gente fica desesperado mesmo, fica apavorado. Mas tão logo a gente é recebido no mundo espiritual, os amigos espirituais nos esclarecem, nos confortam, explicam para nós a nossa situação. Tá? Então nós vamos colocar o nome dele aqui nas nossas preces, vamos orar por ele e pedir que essas vibrações de todos nós aqui do canal alcancem seu filho, Kate. E que alegria ter você aqui. Que alegria ter você aqui no canal, estudando, cuidando do seu coração, cuidando da sua saudade, porque essa é uma saudade, essa é uma dor que nada tira. Nada tira. Eu sempre costumo dizer isso. A doutrina espírita não tira a dor. A perda de um filho é uma dor que não acaba. Essa dor só acaba quando você voltar para a pátria espiritual e reencontrar com seu filho. Aí a dor acaba. Para você e para ele. Mas a doutrina espírita, ela nos tira o desespero. Por que ela tira o desespero? Porque ela nos ensina que todos
Todos somos espíritos imortais. Ninguém morre. Kate, eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Eu tenho certeza absoluta, Kate. Eu já tive a alegria, a bênção de ser operado por um espírito materializado. O espírito tocou em mim, tocou e fez a cirurgia espiritual. Então, Kate, o que eu posso te dizer é que eu tenho certeza absoluta que o seu filho está vivo. Está vivo. Muito, muito, muito vivo. Está no mundo espiritual. Está amparado. Está sendo conduzido, orientado pelos espíritos que atuam sob a orientação da providência divina. Bom, então nós vamos orar, mas essa certeza da imortalidade, ela não tira a dor, ela não tira a saudade. Isso não tem jeito. A saudade não tem jeito. Saudade só vai acabar quando tiver o reencontro. Mas ela tira o desespero. Tira o desespero. Então, as nossas vibrações, todos nós aqui, orando, vibrando por você, orando e vibrando por seu filho. Somos aqui já 1.621 pessoas. Todos nós desejando aqui muita paz para você. Todos nós, viu, Kate? Então, vamos retomar aqui o nosso estudo. Quando o André Luiz entra, então, na sala, essa senhora é atendida primeiro e ela faz esse grande pedido. Um pedido normal, do coração de mãe. Qual mãe não faria um pedido desse? Até eu, que sou pai, faria. Claro que eu faria. Claro que eu faria. Se eu desencarnar, eu chego lá no mundo espiritual, vou pedir. Eu quero acompanhar meus filhos, eu quero... É claro. Isso é natural, né? Mas aí, o Clarencio percebe outras questões. Percebe aquilo que está no coração dela, mesmo sem ela dizer. E aqui vem a grande lição. Aí o Clarencio diz assim para ela: mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Né? Então, por que o Clarencio está dizendo isso aqui? Ele tá dizendo isso aqui com energia, mas com muito amor. Não é a intenção do Clarencio ferir o coração dessa mãe. Absolutamente. Absolutamente. Ele é um ministro do auxílio. É um espírito de uma grandeza extraordinária. Extraordinária. Então, é claro que a intenção do Clarencio aqui não era ferir o coração dessa mãe. A intenção dele aqui, como orientador, era o quê? Educar. Educar os sentimentos dessa mãe. Educá-la. Não é? Contribuir para que ela progrida, para que ela se aperfeiçoe e para que ela possa ajudar seus filhos. Porque se nós não crescermos, se nós não aprimorarmos, como que nós vamos auxiliar os nossos entes amados que ficaram? Não tem como. Não tem como. É? Aí ela respondeu. Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Então, o que ela queria? Ela queria uma autorização e ela queria recursos, claro. Porque para que um espírito venha para a crosta planetária proteger encarnados, não basta ele querer. Ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. E mais,
ele precisa contar com recursos espirituais. Que tipo de recursos? Por exemplo, relações. Porque você não vai conseguir fazer esse trabalho sozinho. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar da assistência, da colaboração de uma série de outros espíritos. Não é isso? Então, esses são recursos. Recursos imponderáveis. Porque no mundo espiritual, recursos financeiros não têm valor nenhum. Nenhum. Posses materiais, recursos financeiros, não têm nenhum valor. Os recursos lá são outros. São de outra natureza. Os recursos do mundo espiritual. São recursos da alma. Relações. Simpatia. Relacionamentos que você constrói, que você cultiva. E essas relações, esses relacionamentos, é que vão formar um conjunto de recursos para que você possa atuar. Muitas vezes, para auxiliar alguém que está encarnado, você precisa da assistência, precisa do trabalho de 10, 15, 20 espíritos te auxiliando num determinado caso. E como você vai contar com isso? Como que você vai contar com isso? Você precisa de uma rede de relacionamentos, de simpatias que você conquistou. Conquistou como? Fazendo o Não é isso? Então vamos lá. E aí, quando ela faz esse pedido, olha a doçura. Né? Travou, mas já voltou. Voltou, gente. Já voltou. Foi rapidinho. 20 segundos. Vamos seguir. Voltou. Então, olha o amor. Olha a bondade do Clarencio. Aliás, gente, eu queria contar um caso aqui muito interessante, sabe? Certa vez eu fui ao interior de Minas, e na cidade aqui do norte de Minas. E encontrei com os espíritas lá, fui fazer uma palestra, e encontrei com a turma, assim, os espíritas antigos, né? A turma antiga desse grupo espírita lá do norte de Minas. E eles começaram a contar que eles tinham uma reunião de materialização lá no norte de Minas, e uma reunião que o Chico já tinha até participado. Olha que interessante. E aí, eles contaram uma experiência. Gente, isso é lindo, hein? Isso é muito lindo. Eles contam, e era assim, coisas espetaculares, né? Que era turma antiga, né? Turma antiga. Então, aqueles médios de materialização, assim, extraordinários, né? Lá no interior, pessoal simples, mas com aquela mediunidade exuberante. E aí um dia teve uma materialização, olha, vai escutando isso, gente. Materializou Emmanuel, materializou Dr. Bezerra de Menezes, materializou Irmã Sheila e Meimei. Todos materializados na sala da reunião. E aí os espíritos disseram assim: meus irmãos, eu vou pedir agora a todos vocês muita oração, muita concentração, porque nós vamos receber uma entidade nobre, muito nobre, e a vibração tem que estar muito elevada para recebermos esse espírito. Aí vocês imaginam, gente, Emmanuel de um lado, Bezerra do outro, Irmã Sheila, Meimei, formaram um corredor, de repente, um corredor, gente.
Emmanuel Bezerra, irmã Sheila e Meimei. De repente materializa um velhinho de barba branca com um cajado. Era o ministro Clarencio. O ministro Clarencio materializou. E aí ele disse que a sala da reunião mediúnica inundou de luz. Aquela bondade, aquela vibração e a reverência do Dr. Bezerra de Menezes, a reverência de Emmanuel, de irmã Sheila e de Meimei para com esse espírito. Eu fiquei emocionado. Era o senhor, eu acho que todos já até desencarnaram, porque na época, já tem muitos anos que eu fui lá e eles me contaram esse caso. Uns tinham 85, outros tinham 90, 92. A turma antiga, coisa que aconteceu assim na década de 50, década de 60, uma coisa por aí. Né? Há muitos anos atrás. Né? E eles falaram, ficaram impressionados. Assim. Então, esse espírito aqui Clarence, gente. É o ministro de nosso lar, respeito. Aqui é um espírito grandioso. Grandioso. Então, quando ela disse isso, que ela queria ser espírito protetor dos filhos, o Clarencio disse assim, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Olha isso, gente. Olha isso. Para proteger alguém que a gente ama, proteger espiritualmente. É isso? Proteger espiritualmente. Somente no espírito de humildade e de trabalho. Olha isso. Trabalho espiritual. Porque o trabalho espiritual gera mérito. Ele gera afeições. Ele aciona o princípio da cooperação e a humildade. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Olha aqui que o Clarence está dizendo para ela. Imagina um pai aqui da Terra, quer ajudar os filhos, mas ele só fica parado dentro de casa, não faz nada. Vai ajudar como? Como que vai ajudar? Aí Clarencio continua. O Pai, Deus, criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Olha isso. Então, leis, serviço e cooperação. Serviço e cooperação. Então, eu preciso trabalhar, mas não adianta, porque eu não faço tudo sozinho. Eu preciso da cooperação dos outros para que eu consiga realizar qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é? Preciso da cooperação. Então, o que está implícito aqui, gente? Vamos imaginar. Você faz um bem para alguém. Faz um ato. Você tem um gesto de bondade e auxilia uma pessoa. Encarnado aqui. Mas, por trás desse encarnado, tem espíritos que o amam. Espíritos, muitas vezes, superiores. E quando você ajuda aquela pessoa,
você conquista a simpatia desses protetores espirituais daquela pessoa. Então, o que acontece? Na verdade, quando nós estamos fazendo caridade, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Porque quem ajuda o próximo conquista simpatia, conquista amigos espirituais. E então, quando ele necessitar, vai funcionar o quê? Vai funcionar a lei de cooperação. A lei de cooperação. Percebe? Então, a lei de cooperação atua para aqueles que estão ajudando os outros. Então, quem muito ajuda, muito é ajudado. Eu me lembro daquele caso, só para ilustrar isso aqui, que o Clarencio está dizendo, não é? O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Não é? Sem prejuízo próprio. Então, eu lembro de um caso aqui, está no Lindos Casos de Chico Xavier. É um livrinho, conta casos sobre ele. Então, diz que um dia o Chico estava muito triste, né? Estava assim triste, um dia abatido, com muitas provas, muitas expiações, muitas perseguições, muito ataque dos próprios espíritas. Dos próprios espíritas. Né? E então, ele ficou ali chorando, assim, um pouco cabisbaixo, e o Emmanuel, então, entrou no ambiente e disse para ele: "Por que você está triste, Chico?" Ele falou assim: Emmanuel, são muitas dores, muitas provas, muitos ataques. Às vezes, Emmanuel, eu me sinto como alguém que está caindo do 20º andar de um prédio. Olha isso. Como alguém que está caindo do 20º andar de um prédio. E sabe o que o Emmanuel respondeu? Respondeu para ele assim: mas Chico, não se preocupe. Porque mesmo que você caia desse 20º andar aí, metafórico, né? É um símbolo que você está dizendo. Em cada andar que você passar, terá as mãos de uma mãe que você ajudou para te amparar. Você não vai cair, Chico. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Né? E tem um trecho, se eu não me engano, isso está até no YouTube, e ele falava que quando ele estava assim muito triste, o Emmanuel chamava ele para ir para aqueles bairros mais carentes de Uberaba e dizia para ele assim: vamos, Chico, vamos lá para você recarregar suas baterias. Não é? Recarregar suas baterias. Por quê? Porque você está ajudando, está ajudando, não é? E você recebe. Por quê? Porque você angaria, você conquista simpatia espiritual. Você conquista amigos que vão cooperar naquilo que você deseja fazer, deseja realizar. Deseja realizar. Não é? Não é isso? Então, é isso. A gente não sabe. O bem que você semeia hoje, você não sabe quando que ele virá ao seu encontro. O bem que você está semeando hoje, você não sabe quando você vai colher os benefícios disso. E tem uma coisa linda na lei do bem. Né? Funciona para o bem e para o mal. Na sementeira, você semeia uma semente e a árvore dá quantos frutos? Não sabemos. Uma semente gera uma árvore frutífera e essa árvore frutífera gera milhares de frutos. Ou seja, o bem que você faz, ele se multiplica. Ele se multiplica. Né? Então, o bem que fazemos é nosso advogado em toda parte. Né? Frase linda do Emmanuel, está no Justiça Divina. O bem que fazemos é nosso advogado em toda parte. Então, é isso que o Clarencio está dizendo para ela.
Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Olha, agora o Clarencio está chamando ela à reflexão. Está chamando essa senhora a olhar para dentro. Olhar para dentro de si. Não é? Olha só. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Olha isso. Então, o que era o bônus hora? O bônus hora lá em nosso lar é o seguinte: cada hora de trabalho, um trabalho que você faz auxiliando alguém, qualquer trabalho, né? Você recebe um bônus hora. Né? É como se fosse uma moeda simbólica que representa uma hora trabalhada. Olha isso. E quando você vai fazer algum pedido, quando você vai solicitar alguma coisa, é levada em conta, para atender o pedido da pessoa, o número de horas de trabalho a serviço do próximo que essa pessoa possui na colônia Nosso Lar. Não é? Isso. Não é isso? Então, a Helena Honório está perguntando assim, o bônus horas é uma simbologia? Sim, Helena. Por quê? Porque você não anda com bônus hora na carteira. Não é? Não tem casa da moeda em Nosso Lar. Correto, gente? Então, bônus hora é uma anotação. Cada hora que você trabalha, aquilo vai para a sua ficha espiritual. Aquilo é anotado. O número de horas é controlado. Você não anda com a carteira cheia de bônus hora. Ah, eu vou comprar, eu tenho tantos bônus hora. Não é isso, né, gente? É uma anotação na ficha. Você tem um número de horas trabalhadas. Então, nesse sentido, é o simbolismo. É nesse sentido que é o simbolismo. É uma anotação, é um crédito que você tem. X horas. Quanto mais horas de trabalho, mais crédito, mais mérito a pessoa tem para poder pleitear alguma coisa. Não é? Para poder pleitear. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, Haroldo, como faz para parar de pensar pensamentos negativos, pensar em morte de alguém? Olha, é importante para que a gente trate esses pensamentos, a gente incorporar, eu vou dar uma dica aqui, 3 hábitos. 3 hábitos. Primeiro hábito, o hábito da oração. O hábito da oração. Então, uma oração de manhã, uma oração na hora do almoço, uma oração ao entardecer e uma oração à noite. Se tiver muito grave, orar de hora em hora. Porque a oração é um remédio. Esse é o primeiro hábito. Segundo hábito, leitura edificante. Porque a pessoa está com um pensamento ruim. Aí ela vai ficar assistindo o jornal que só fica falando de morte, de assassinato, de gente morrendo de Covid. Então, tem que selecionar o que assiste. Substitui por uma leitura. Então, o que eu indico? Leia a série André Luiz. Leia a série André Luiz. Leia a obra de André Luiz. Leia os romances de Emmanuel. Ocupa a mente. Porque mente vazia vai ficar só pensando coisa ruim. Terceiro, meditação. Separa um momento para se observar. Respira fundo, tranquiliza, observa e
Observa. Observa esses pensamentos. Não tem que lutar com eles. Observa. O que está provocando? Por que esses pensamentos estão vindo? Que situação que está despertando esses pensamentos? Então, esses 3 hábitos. E isso tem que virar um hábito. É igual escovar dente, tomar café, almoçar, jantar, dormir. Tem que virar hábito. Hábito. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Eu faço isso todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Não tem dia, um dia que eu não faça. Tem que ter esse hábito. Né? E aí é o quê? O tempo. Aguardar, deixar o tempo atuar. Combinado? Então vamos voltar aqui, senão a gente desvia. Né? Então, quando o Clarencio perguntou para ela quantos bônus horas ela tem, aí ela deve ter sentido um frio na espinha. Aí diz assim, a interpelada respondeu hesitante. 304. Então, ela tinha 304 horas de trabalho. É muito, é pouco? Não sei. Vamos acompanhar. Não sei, temos que saber. Temos que saber. Há quanto tempo ela estava na colônia? Há quanto tempo? Não sei. Então, vamos aguardar. Então, não sei se 304 é pouco ou é muito. Depende. Depende de quanto tempo você está lá, de quanto tempo você teve disponível para trabalhar, não é? Então vamos analisar. Aí o Clarencio diz assim, é de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo. Agora vem o puxão de orelha. Agora vem o puxão de orelha. É de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho? 304 horas de trabalho? Aí tá pouco. Aí tá pouco. Vocês imaginam? Ela tá 6 anos. 6 anos. Vamos fazer a conta? Se ela trabalhasse 1 hora por dia, 1 hora por dia, vamos fazer a conta? Vou fazer aqui para não errar. Olha, 6 vezes 365 é igual a 2.190 horas. Então, se ela tivesse trabalhado 1 hora por dia, 1 hora por dia, ela teria 2.190 horas de trabalho. 2.190 bônus horas. Mas ela tinha o quê? 304. 304. Então, a maior parte do tempo, ela não fez nada. Nada, nada. Ela ficou totalmente ociosa na colônia Nosso Lar. E agora, gente? E agora? Como é que faz? Então, uma pessoa que está há 6 anos, trabalhou só 304 horas e está pedindo para ser espírito protetor dos filhos. Que conclusão que a gente chega? Que conclusão que a gente chega? Como é que faz? Tem condição? Tem condição? Imagine. Então, vou fazer uma conta aqui. Se ela trabalhasse, olha só, se ela trabalhasse 6 horas por dia, seria. Aqui, ó. Eu não vou pôr, vou tirar os fins de semana. Tá bom? Vou tirar o fim de semana.
Estou fim de semana para descansar. Trabalhar só de segunda a sexta. Não é? Vamos pôr aqui 300 dias por ano, vezes 6, dá 1.800 dias. Vezes 6 horas, ela teria 10.800 bônus horas. 10.800 bônus horas. Trabalhando 6 horas por dia. Percebeu? Então ela podia começar às 7 da manhã, né? 8, 9, 10, 11, 12, 1, parava, almoçava e ia descansar. Se ela tivesse feito isso de segunda a sexta, durante os 6 anos, ela teria 10.800 bônus horas. Não está leve? Está leve. Está leve. Está super leve. Só que ela só tinha 304. Então, Clarencio, e aqui é bonito, gente, porque amor não é passar a mãozinha na cabeça. Amor não é endossar o erro. Não é apoiar o engano. Não é? A Rosângela está perguntando assim, Rosângela Tom Cheio, qual é obrigatório? Não tem obrigatoriedade, Rosângela. Não tem obrigatoriedade. A pessoa trabalha o quanto ela quer. O quanto ela quer. Só que é o seguinte, se você não tem bônus hora, como é que você vai querer realizar seus projetos? Como é que você vai querer fazer um pedido e ser atendido? Percebeu? Não é imposto. Então, eles não impõem. Não é? Não impõem. Não é isso? Correto, gente? Então, interessante, né? Tem alguém que está perguntando assim, a Rosângela está perguntando também, por que usa a palavra bônus? Por que usa bônus, gente? Bônus é um prêmio, não é? Por que é bônus e não remuneração? Por quê, gente? Sabe por quê? Porque o maior benefício do trabalho é trabalhar. É trabalhar. O simples fato de trabalhar já te traz uma multidão de benefícios. Você amplia sua inteligência, você desenvolve o seu sentimento, você aprimora as suas habilidades. O bônus horas é um plus, é um bônus, é um a mais. Quem muito trabalha, muito evolui. Quem muito trabalha, muito se aprimora. Então, o pagamento pelo trabalho é o próprio trabalho. Quem mais ganha com o trabalho é o trabalhador. Como diz Emmanuel, a enxada deteriora mais quando está parada pela ferrugem do que quando está em movimento no serviço. Por isso que é um bônus. Está entendendo? Não é uma remuneração. O trabalho no bem não é remunerado. Porque o benefício do trabalho é o seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Esse sistema aqui é um bônus, é um a mais, é o chantilly do bolo, é a cereja do bolo. Perceberam? Olha a sutileza da palavra. Você não está sendo pago para fazer o bem. Fazendo o bem, você está evoluindo intelectualmente, você está evoluindo moralmente e você está adquirindo habilidades. Você está desenvolvendo os potenciais da sua alma. E aqui, na colônia, você ainda tem um a mais, um algo a mais, uma anotação, um bônus hora. Não é? Um bônus hora. Não é isso?
Pessoal, porque, olha, gente, o pessoal tem uma ideia fantasiosa de que no mundo espiritual está fora do espaço-tempo. Isso não existe, gente. O mundo espiritual está dentro do universo. Nós estamos no espaço-tempo. Vamos, tá, gente? A gente fala, não tem tempo no mundo espiritual. Então tem o quê? Então tem o quê? Gente, o universo inteiro, físico e espiritual, está dentro do espaço-tempo. Não é? O mundo espiritual é apenas uma outra dimensão do universo. Não é? Ok? Então vamos lá. Aí, entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma da vigilância do Ministério da Comunicação. Olha isso. Então, o que ele está dizendo? Tão logo você recuperou, eu te ofereci o trabalho na turma da vigilância. Aí o que ela diz? Mas aquilo por lá era serviço intolerável. Atalhou a interlocutora. Uma luta incessante com entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Olha o que ela respondeu. Olha o que ela respondeu. Ele falou, te ofereci o serviço na vigilância. Meu Deus, ficar lá na vigilância. Aquele tanto de espírito inferior. Eu lidar com o espírito inferior? E como é que ela queria ser espírito protetor aqui na crosta planetária? Como? Como? Olha o que ela diz. Não, eu não me adaptei àquele trabalho, não. Ficar lidando com entidade malfazeja? Ora. Mas se ela não está conseguindo lidar com os espíritos sofredores do umbral, como é que ela vai ser espírito protetor aqui na Terra? Como? Como? E aí continua. Clarencio continuou imperturbável. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Quer dizer, mudou ela de lugar. É claro, às vezes você não se adapta. É natural. Natural. Colocou ela na vigilância, ela disse que não adaptou. Aí trocou ela de lugar. Colocou ela nas tarefas da regeneração. Mudou, inclusive, de ministério. Né? Pior! Exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas. Palavrões, indecências, miséria. Gente, mas olha só. O Ministério da Regeneração é um ministério que acolhe os espíritos sofredores que acabam de sair do umbral. Muitos deles perturbados, espiritualmente perturbados. Espíritos que estão num nível muito inferior, mas que já apresentam a condição de ser atendido. Então, são espíritos grosseiros, falam palavrão, indecência, não tem muito trato moral, não é? São sofredores. São sofredores. Aí ela diz, nossa, que nojo de espírito inferior, que nojo, não quero. Mas queria ser protetora. Então, como é que ela ia ser espírito protetor dos filhos? Se ela não tolera espírito imperfeito. Se ela não tolera irmãos que estão doentes da alma. Como? Aí o Clarencio disse assim, ó, reconhecendo suas dificuldades, olha, agora o Clarencio mudou o tom. Reconhecendo suas dificuldades, as dificuldades eram dela, esclareceu o ministro,
enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Ou seja, pela terceira vez ele mudou ela de local de trabalho. Pela terceira vez. Mas quem tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer um. Olha isso, gente. Olha isso. Então, ela não queria trabalhar com ninguém necessitado. É mais ou menos assim. É como um médico que não quer atender doente. Não quer. A enfermeira, o enfermeiro. Não, eu estou aqui no hospital, mas doente, eu detesto doente. Detesto doente. Não quero lidar com doente. Mas então vai fazer o quê? O que vai fazer? Aí, olha só. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Ele mudou. Então, ele deu 3 oportunidades dela trabalhar com espíritos sofredores. E ele viu que ela não adaptou. Então, o que ele colocou? Ele colocou ela num trabalho mais técnico, num trabalho em que ela não tinha que lidar com gente. Então, ela foi para o Ministério do Esclarecimento. Agora ela ia trabalhar com investigações e pesquisas. Por quê? O Ministério do Esclarecimento é o ministério que guarda o registro dos encarnados vinculados à colônia. Então, lá estão registros. Às vezes você precisa. Olha, preciso da ficha do fulano. Não é? Preciso da ficha do Haroldo aí. Aí olha, nossa, coitado. A situação dele é... Então, você tem uma ficha, tem que fazer uma investigação. Não tinha que lidar. E ela não se adaptou. Aí o que ela fez? Ela nem avisou, ela abandonou o posto de trabalho e foi para os campos de repouso. E ficou repousando. Anos, repousando o dia inteiro sem fazer nada. Nos bosques. Bosque das Águas. Na região de repouso. Porque nosso lar tem uma região de repouso. Tem muita gente que está se recuperando, está doentinha, acabou de chegar, está precisando de repousar, está precisando de tranquilidade. Às vezes a pessoa sofreu muito na encarnação, está precisando recarregar as baterias. Ela foi para o campo de repouso. Ficou lá. Sem avisar. Sem avisar. Aí o Daniel está perguntando, mas isso é permitido? Daniel, não é que é permitido. Não é que é permitido. Os amigos espirituais permitem que a gente faça escolhas. Para quê? Para nos avaliar. Para nos avaliar. Ela estava fazendo as escolhas dela. E enquanto ela escolhia, ela estava sendo avaliada. Então não foi ninguém que criou a situação para ela. Foi ela que criou com as próprias mãos. Foi ela que escolheu. Aí ela disse assim, era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Gente, chefes ásperos? Quer dizer, você vê que ela é uma pessoa que não tem o mínimo de autocrítica. Nenhuma autocrítica. Não é? Então a gente para por aqui, deu o horário.
Eu preciso ir para outra live agora do canal profissional, o canal Odisseia. E a gente fica aqui com essa história, que essa história a gente aprende muito com ela. Nós estamos estudando aqui, meus queridos, não é para julgar essa senhora. Quem somos nós para julgar alguém? Nós estamos estudando aqui para aprender a não agir assim. A não agir assim. Nós estamos aqui para aprender. Se a gente aprende, a gente evita. E o André Luiz estava ouvindo. Então, para ele, foi um grande aprendizado ouvir essa senhora. Para nós também está sendo um grande aprendizado. Né? Então, até quinta-feira que vem, 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal Espírita, com a live do estudo do livro Nosso Lar. Uma bênção de noite para todos, muita paz nos seus lares, nos seus corações. Somos 2.530 pessoas aqui nessa live. Muita paz e eu aguardo todos vocês na próxima quinta-feira. Amanhã também à noite eu vou fazer uma outra live espírita para a Federação Espírita do Espírito Santo. Quem quiser acompanhar, participar, olha aí no meu Instagram que eu vou postar o endereço no Story. Quem quiser assistir, amanhã a live para a Federação Espírita do Espírito Santo. Tá bom? Um abraço para todos. E deixa eu correr agora que eu já estou atrasado para a próxima live. Beijo no coração de todos.